Bom, pessoal, nós falamos então da área de transferência, eu acho que deu para vocês entenderem qual é a minha visão com relação a isso. E agora vamos falar um pouquinho de tempo gráfico. O tempo gráfico, para mim, ele é aquela ferramenta que eu uso para a gente estabelecer uma confirmação de todos os padrões que a gente costuma usar, né? A gente costuma usar aqui o ABC, um bloco de ordem, a gente usa a mitigação, a gente usa as áreas de transferência, né? o padrão borboleta, enfim, as 5 ondas de Elliott. Nós observamos todos esses pontos no mercado. E aí nós precisamos analisar isso de uma forma mais, como é que eu vou te dizer, mais clara. O que te dá clareza é a questão do tempo, né? Nós temos duas coisas importantes na análise gráfica. Primeiro é o preço do produto, né? O preço em que está o mercado. E o segundo, o tempo. Porque nós temos que olhar o gráfico de uma forma vertical, né? E horizontal. Então eu digo que o tempo ele é o horizontal e o preço ele é o vertical. O que eu quero dizer com isso? O preço é como se fosse uma fotografia que você... O preço não, o tempo. O tempo é como se fosse uma fotografia. Por exemplo, você tira uma foto de algo com o seu celular e você tem condições de ampliar aquela foto que é pequenininha, você amplia ela e ela fica grande. Você tem condições de olhar com mais nitidez dentro daquela foto. O preço é a mesma coisa. Quando você pega aqui e você olha, né, o preço da forma que a gente está olhando aqui, ó. Eu abri o gráfico aqui dentro do D1, né? A gente está aqui com o chal aberto, com o ouro aberto. Esse padrão aqui, ele está me informando que o mercado tem uma tendência a dar uma corrigida para cima agora, né? Mas a chal ela está buscando aí um fundo histórico. Tem bastante tempo que ela não busca esse fundo, ela vai buscar. Só que ela vai fazer ali um fechamento de bloco, né? Eu estou esperando que ele suba um pouquinho aqui para depois ele fechar esse bloco de cima para depois ele continuar descendo. Então vamos lá. O que o tempo tem a ver com toda a análise, com todos os padrões, com todas as formas de operação, quem opera padrão de vela, quem acredita em suporte, resistência, qualquer pessoa que analisa qualquer coisa no gráfico, ele precisa da questão do tempo, do gráfico. Então se você pega aqui o preço em 15 minutos, em M15, e você olha ele aqui, você está olhando o preço de uma forma grande, é como se você tivesse pego uma foto pequenininha e tivesse ampliado ela, colocou a mão em cima do celular lá e ampliou essa foto. O preço o tempo faz isso, a questão do tempo gráfico faz isso, né? Então o que acontece? Você está aqui com 15 minutos, você quer saber o que vai acontecer nos próximos 15 minutos, né? Porque nesse momento, o que está acontecendo? O que está acontecendo nesse momento aqui é que o preço está buscando a média móvel de 50 e de 200. E aqui no 15 minutos, a probabilidade aqui é que a média móvel de 50 cruze a média de 200. Mas espera aí, e o preço daqui a 15 minutos? O que pode acontecer no M15? Você vê que no M15 ele já encostou e agora ele está descendo. E aí o que a gente tem que observar aqui? Nós temos que observar aqui se existe alguma área de transferência. A primeira coisa que eu vou olhar é isso. Primeiro eu vou olhar para as médias móveis, né? Olhei para a média móvel e agora eu vou olhar para a área de transferência. Mas o que vai me dar isso vai ser o tempo gráfico. Eu estava aqui em 15 minutos, estava vendo uma situação, observa, a gente está vendo uma situação aqui, ele encostando aqui
na média móvel de 250, não é isso? E agora a gente precisa ver o que está acontecendo no 30 minutos. E no 30 minutos, você vê que ele encostou em cima da média móvel e ele está indo para baixo. E no 15 minutos, a impressão era que ele ia para cima. Mas o que está acontecendo aqui realmente? Vamos tirar um pouquinho do zoom para a gente poder analisar isso aqui melhor. E aí a gente vai observar o seguinte. Em cima aqui em cima, tem todo um bloco de ordem. Isso aqui é muito importante. Tem todo um bloco de ordem aqui. E aqui tem uma região de transferência, tá certo? Que formou um outro bloco de ordem aqui embaixo. Vamos observar isso aqui, ó. E aí teve uma região de transferência. Essa parte daqui de cima aqui fechou esse bloco de ordem aqui. Então a gente não tem mais que analisar daqui para trás. Nós precisamos analisar daqui para frente. E aqui na frente a gente vê um outro bloco de ordem aqui. Um outro bloco de ordem aqui. Aqui, vamos colocar aqui, ó. Essa ponta aqui fecha esse bloco de ordem aqui. E aqui nós temos aqui, então, esse rali que deu para baixo aqui, formando um outro bloco de ordem aqui. Se tem um bloco de ordem aqui embaixo, aqui por último aqui, o que a gente já analisou? Que o preço ele vai fechar esse bloco de ordem aqui para depois ele ir para cima. Então o que a gente espera que aconteça aqui? A gente está esperando que esse preço encoste aqui em cima, tá certo? Desse bloco de ordem aqui, para depois ele subir para cima aqui. Por quê? Porque nós temos aqui, nessa região aqui, ó, nós temos uma área de transferência que não foi fechada ainda. E você observa que a média móvel de 50 está passando exatamente aqui, né? Então você vê que aqui no de 15 minutos, o preço está mostrando que vai descer. Qual é a razão para ele descer? Tem uma área de transferência aqui para ser fechada, tá certo? E aí você vai para um tempo maior, você vê que tudo isso aqui é um bloco de ordem. E aqui para cima, aqui, olha, tem mais blocos de ordem aberto aqui, ó. Tem blocos de ordem aberto aqui. Então, a possibilidade do preço subir para fechar esses blocos de ordens aqui é muito grande. Tá certo? Isso aqui é só uma probabilidade. Mas peraí, o que eu posso analisar para saber se realmente o preço ele pode subir? E aí a gente vai olhar mais nitidamente, né? Vamos dar aí um zoom. Aí você vê aqui, ó, um ABC acontecendo aqui e a probabilidade realmente do preço e fechar blocos de ordens que estão abertos nessa região. Aonde que estão esses blocos de ordem abertos? A gente vai observar aqui, ó, que nós temos uma área de transferência muito grande aqui, ó, e temos uma região aqui também de transferência que se formou aqui, ó, e que isso aqui não foi fechado ainda. Isso não foi fechado aqui ainda. E você observa que daqui para cima, tudo foi fechado. Vamos observar aqui, ó. Primeiro, vamos começar daqui. Tinha um bloco de ordem aqui. Surgiu um outro bloco de ordem aqui embaixo, aqui, esse pequeno aqui, mas ele fechou aqui em cima. E aí, fechou, desceu, formou um outro bloco de ordem aqui. E aí teve uma área de transferência, mas não teve nenhum fechamento aqui ainda. Então, qual é a possibilidade grande aqui do preço vir fechar essa área de transferência? Como que a gente consegue visualizar essas coisas? Com o tempo gráfico. Então, o tempo gráfico ele é muito importante, que ele é o zoom da sua fotografia. Vamos analisar aqui, vamos pensar que o gráfico ele é uma fotografia onde você pode abrir e fechar essa foto usando o tempo gráfico. E aí você consegue observar nos tempos maiores o que realmente está para acontecer, né? A gente já observou aqui, né? Isso, eu acho que fica bem claro, o gráfico ele mostra isso para a gente, onde
todas as áreas de transferência são fechadas. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Bloco de ordem grande aqui. E um outro bloco de ordem aqui, ó. Vamos analisar isso aqui como um bloco de ordem, né? Isso aqui é um bloco de ordem que teve nessa região aqui. Só que não foi fechado aqui, ó. Observou que não foi fechado? Isso aqui está aberto. Teve uma região de transferência, essa vela aqui transferiu esse nível de preço para esse nível de preço, mas nenhuma vela fechou isso aqui. O que o preço vem fazer? Ele desce, forma um bloco de ordem lá embaixo, depois ele vem fechando tudo até fechar exatamente aquela região lá que o bloco de ordem estava aberto. Então, tanto no preço, tanto no nível pequeno, num gráfico pequeno, num tempo pequeno, como M1, M5, M15, M30, tanto no pequeno quanto no grande, no H1, H4, D1, sempre há bloco de ordens. E os blocos de ordens sempre são fechados. Então, primeira coisa que você tem que observar, a região de transferência. Observa se tem algum ABC na região. Vê as médias móveis, estão para baixo, estão para cima. Existe uma possibilidade de buscar. Acabou de romper. Então, tudo isso influencia na sua entrada. Se você conseguir juntar todas essas coisas, problema você vai ter. Dinheiro não vai ser mais um deles. Por quê? Porque o mercado financeiro, ele é uma máquina de fazer dinheiro. O problema é se colocar de forma profissional, né? Ter um controle psicológico muito grande, isso é fundamental, que te faz perder dinheiro. Que te faz perder dinheiro depois que você sabe operar, depois que você descobre o seu caminho na operação. O que te faz perder dinheiro é o emocional, é o medo de perder, é não tomar a decisão certa na hora certa. Tenho que estopar porque eu entrei errado, não observei isso. Afinal de contas, são vários fatorzinhos, né, que faz com que você precise analisar. Então você tem que analisar o ABC, você tem que analisar a média móvel, você tem que analisar o tempo gráfico, você tem que analisar a área de transferência, você tem que analisar padrão de mitigação, enfim, são muitas coisas que tem que ser analisado. Então é fácil de errar, mas você sabe quando você errou. E se você sabe onde que você errou, e você sabe onde o preço pode ir, e ele está indo contra a sua entrada, é melhor perder 4, 5, 10 dólares do que perder 100, perder 50. E eu vou dizer uma coisa para você, perder nesse negócio é muito fácil. Você leva uma semana trabalhando, ganhando 2 dólares, 5 dólares, 10 dólares, 5 dólares, 10 dólares, 2 dólares, e de repente em uma madrugada você perde tudo. Por quê? Porque você não teve a coragem de perder. E aí você acaba perdendo. Mas como assim que eu não tive coragem de perder? Você não quis fechar o gráfico que estava com 5 dólares negativo. Você, na tua cabeça você fica na esperança que vai reverter, que vai vir ao seu favor, e nunca acontece. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, o segundo vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Essa semana nós vamos fazer a semana toda vídeos de apresentações dessa natureza, mostrando para vocês a minha forma de enxergar o gráfico, como que eu enxergo o gráfico. E a semana que vem, vamos ver se a gente consegue combinar aí para poder operar juntos, ok? Forte abraço, daqui a pouco eu envio o vídeo para vocês.